Tentaria esquecer a imagem do ponto que se mexia, escuro, no contraste do branco do chão. Teve um pequeno nojo daquilo e, por isso, não conseguiu olhar de perto, nem tentou esmagá-lo, o queria expor as entranhas do que parecia ser um verme. E ela não estava disposta a conhecer as entranhas dos seres que rastejam. Deixou quieto o bicho andante que, por algum tempo, sumiu da sua vida. Até que outro dia, sentada na beirada da cama, viu novamente o ponto escuro, que dessa vez não andava mais a esmo. Parecia ter um destino. O convite para participar do Fake Fiction, essa antologia publicada pela Dublinense, surgiu através do e-mail dos editores, Rodrigo e a Júlia, em que convocava alguns escritores para que pensasse esse momento que a gente está vivendo, né, esse momento polvilhado de fake news, né, em que as fake news elas tomam uma proporção de verdade e as pessoas, muitas, não todas, obviamente, mas um grande número de pessoas passa a acreditar nessas fake fictions como se fossem verdades, né? Então, assim, é como se a gente tivesse um jacaré andando pela sala e as pessoas acreditassem que esse jacaré andando na sala é algo perfeitamente normal. Assim, alguns não veem o jacaré, outros veem o jacaré como algo absolutamente normal, né? O aceitável. Ou não se importam, ou chegam a ver o jacaré e também não se importam. Deixa o jacaré, não tem problema. Então, assim, a gente teve a liberdade de pensar essa abordagem da forma que a gente quisesse, né? E eu me senti altamente motivada, principalmente porque é meu primeiro trabalho de viés político. Eu nunca antes tinha... É claro que toda literatura, de uma forma, ela encerra uma atitude política, né? Principalmente a gente entendendo que a literatura ela é resistência na sua forma mais absoluta, porque principalmente você escrever num país como o Brasil, né, um país de poucos leitores, de pouco fomento à leitura, enfim... Então, a literatura em si já é um ato de resistência, mas eu me refiro ao texto mais enfaticamente direcionado a um momento político, especificamente. Então, eu vi aí, uma oportunidade de exercer esse outro lado, né? E também de dar a minha participação através da literatura desse momento importante que a gente precisa repensar, né, o histórico a partir da nossa premissa atual. E como que a gente faz isso? Como um autor faz isso? Através da sua palavra, da sua literatura, né? Então, o meu conto se chama Verme. Ele tem uma vela acesa para casa tomada, do Julio Cortázar, que é um conto que eu gosto muito, e que em várias das suas possíveis interpretações você também tem o viés político, né, como uma possibilidade de interpretação desse conto. Então, eu fiquei bastante feliz com o resultado e também bastante feliz em poder participar junto com tantos autores, né? Muitos que eu ainda não conhecia. Eu estou com muita vontade de conhecer de perto a literatura desses autores e também estou muito ansiosa para que a gente possa fazer o lançamento e que a gente possa se reunir para comemorar, né, essa mais uma vitória. Todo livro é uma vitória. Eu acho que nesse momento preciso que a gente está vivendo, em todos os momentos, né? Mas vamos fazer um corte preciso nesse momento que a gente está vivendo agora. Eu acho impossível, como jornalista e como autora, a gente não se posicionar.
Então, quando a gente tem assim, acesso à informação, a informação genuína, a informação cavada pelos nossos colegas jornalistas, que a gente sabe que são fontes seguras, que buscam o acontecimento, que buscam uma apuração séria, quando a gente faz a leitura sistemática dessas informações e que a gente consegue separar, né, o joio do trigo, a gente consegue entender em que momento você está sendo confrontado com a verdade, em que momento você está sendo confrontado com a fake news, né? Claro que nós temos um senso crítico apurado até pela leitura, evidentemente. A leitura, ela se presta, um dos objetivos da leitura é justamente esse, né? É você criar um senso crítico, né? Capaz de você discernir, de você criar opiniões. Isso é muito importante, né? Então, como jornalista e como autora, não tem como você se posicionar de forma inerte, né? Sem você fazer do seu trabalho, da sua palavra, né? Seja ela escrita de forma factual ou de forma ficcional, ou através da palavra de vídeo, Instagram, redes sociais, não tem como você se isentar desse debate através do seu trabalho, né? Então, eu acho que essa oportunidade do fake fiction foi maravilhosa nesse momento em que realmente a gente precisa falar cada vez mais, né? E esse processo, ele se dá não só no nível do trabalho, mas eu acredito que também no nível pessoal, né? Eu tenho 2 filhas adolescentes. E é um trabalho permanente esse meu de fazer com que elas também exerçam e procurem desenvolver no dia a dia essa capacidade de perceber a leitura na sua forma mais genuína. Não, olha, isso aqui eu não vou acreditar, isso aqui não tem sentido acreditar, é um absurdo, olha, isso aqui é o crocodilo na sala, não tem como acreditar numa coisa dessa, entendeu? Então, assim, eu acho que é um trabalho permanente, um trabalho sistemático e a gente não pode simplesmente desistir. Eu sei que às vezes é desalentador, né? Quando a gente vê essas fake news assim, brotando aqui e ali, e as pessoas acreditando, né, nisso, é desalentador, mas eu acho que isso fortalece ainda mais a nossa luta e a nossa necessidade de, como autor, continuar escrevendo, continuar produzindo, continuar distribuindo a nossa fala, a nossa presença, para que a gente possa chacoalhar os ânimos e fortalecer as consciências e fazer com que as pessoas se tornem cada vez mais leitores, né? Eu acho que é isso que a gente precisa. A gente precisa fortalecer o nosso país e criar verdadeiramente uma nação de leitores, né? Porque só através da leitura é que a gente vai conseguir criar o que se chama senso crítico. E a Ana Centopeia, ela surgiu também nesse momento em que você reflete sobre o monstro do egoísmo que pode habitar o seu lar sem que você perceba, né? E aí, no momento em que aquilo se agiganta de uma forma monstruosa, você é obrigado a ver, né? Nossa, o que é isso, né? Então, a partir aí que eu acho que as coisas elas se tocam, né? A obra da gente, ela tem vários vértices e que vão se tocando, né? Porque você tem eu trabalho muito com essa questão também do diálogo entre as minhas referências, né? Então, se a gente entender, você também tem um monstro dentro de uma casa, né? Também você tem uma casa tomada, entre aspas, né? Porque você tem a presença, de repente, a menina se vê transformada numa centopeia, né? Então, aquilo ali é uma casa tomada de assalto, né? Por uma transformação, por um evento imprevisível que, de repente, chacoalha todas as certezas, puxa o tapete daquilo que você acreditava sendo a sua vidinha normal, né? Então, a partir do momento em que você tem esse estranhamento, é que você consegue
refletir um pouco mais sobre as suas atitudes diante do mundo, diante dos seus semelhantes, diante das pessoas que convivem com você, e como que você pode e deve fazer transformações a partir do momento em que a vida vai te exigindo isso, né? Então, a Ana, ela se viu obrigada, né, embora ainda bem criança, ela se viu obrigada a fazer transformações na sua vida, né? E eu não vou contar mais da história, obviamente. Ana Centopeia foi lindamente ilustrado pelo Roman Twilling, um ilustrador de primeira grandeza, e foi um trabalho feito com muito capricho por essa editora maravilhosa que é a RHJ. Estou gostando muitíssimo de trabalhar com ela, porque tem um respeito pelo autor assim, imenso. Uma das coisas que eu mais gosto da ilustração do Roman é o movimento que ele dá nas cenas, né? É quase assim uma abordagem cinematográfica, eu acho, né? E espero trabalhar bastante, porque eu trabalho muito nas escolas. Eu gosto muito de estar presente com os alunos. Eu tenho vários livros adotados em escolas, e eu gosto demais dessa movimentação, e a ideia é fazer o mesmo com a Ana Centopeia, né, no ano que vem, em 2021, é levar esse trabalho para as escolas também, né? Eu vou ler só um trechinho. Vamos por partes. O rosto era de menina. Até aí tudo certo, nenhuma novidade. O corpo também era de menina, ou quase. Ana não sentia mais só 2 pés. No pensamento dela, o que estava se mexendo era uma centena de patas. Para confundir ainda mais as coisas, Ana sentia 2 anteninhas em sua cabeça. Sou Ana ou uma centopeia? Perguntava-se. Menina, pés, patas, antenas, centopeia. É interessante porque uma das reflexões que a gente fez no processo de edição foi justamente essa questão de deixar no ar exatamente as perguntas, né? O que realmente acontecia com Ana? Foi um pesadelo? Foi um sonho? Foi uma fantasia? Uma brincadeira de criança, né? Justamente para que essa coisa lúdica ela transparecesse, né? Que ela ficasse assim bastante no ar, né? Aquelas ideias assim, como aquele mobile, né? Rodando assim com as imagens, a criança ainda bem pequenininha, né? Então eu quis ressaltar essa imagem, né? Que são pensamentos que podem ser sonhos, podem ser pesadelos, ou pode ser uma grande fantasia, né? É isso.